Convidar a nossa Alessandra Ribeiro, que é sócia-diretora de Macroeconomia e Análise Setorial da Tendências Consultoria, para a entrevista de hoje. Alessandra, que prazer recebê-la de novo. Eu te convidei porque eu vi ontem um estudo da Tendências, a gente pode até colocar aqui o gráfico para que você mesma explique, que trata justamente sobre esse assunto, que é o nosso objeto principal de análise hoje, o endividamento das famílias. A Tendências calculou no gráfico a renda disponível para consumo após compromissos. Quero que você comece esclarecendo para a gente, Alessandra, como é que vocês fizeram essa conta? Que os compromissos, imagino que são os compromissos, né, mensais de cada família, com uma série de contas, mas como essa renda disponível ela vem caindo, era 26,2% em janeiro de 2011 e hoje está num patamar muito inferior, 21%. Isso quer dizer que depois de pagar todos os compromissos, dívidas, contas, sobra menos dinheiro no bolso do brasileiro, né, Alessandra? Bom dia. Bom dia, Amanda. É um prazer falar com você e aí com todos que estão nos assistindo. Pois é, a gente fez esse cálculo o que ele considera, né? Nós consideramos a massa de renda total das famílias. Então, o que elas têm com a renda principal, né, que é o trabalho, mas também outras fontes de renda, como benefícios previdenciários, benefícios sociais, aluguéis, dividendos. Então, a gente calcula esse total de renda, obviamente fazemos isso para a média brasileira, né? E aí nós descontamos os gastos com itens essenciais, então alimentação, habitação, educação, saúde, transporte, e também descontamos dessa conta os compromissos financeiros, ou seja, pagamento do crédito, tanto a parcela do principal quanto dos juros. E aí o que sobra, né, que é essa renda disponível, é uma renda disponível para, né, o consumo, que seria um consumo mais relacionado a lazer, recreação, vestuário, aquisição de bens duráveis, então móveis, eletroeletrônicos e coisas do gênero. Então, é uma medida, na verdade, de bem-estar, né? Olha, depois que eu arquei aqui com as minhas obrigações, né, mais essenciais e financeiras, o que sobra de potencial para outro tipo de consumo. E como você bem pontuou, Amanda, essa renda disponível ela vem caindo ao longo dos anos. Então, ainda que a renda esteja subindo, e de fato está, os dados do mercado de trabalho mostram isso, né? Assim, a economia tem gerado emprego, a renda está subindo, mas o fato é que percentualmente o que sobra dessa renda para esse outro tipo de gasto, ele é menor relativamente, né, em comparação ao que temos no início da série e mesmo lá no comecinho da pandemia. Então, acho que isso explica um pouco, né? Sim. Apesar dos dados bons do mercado de trabalho, há uma sensação, né, de aperto aí financeiro pelas famílias. Eu acho que todo mundo sente isso em casa, no bolso, Alessandra. E o que explica isso? O que explica essa menor disponibilidade de renda? É a maior oferta de crédito? É essa bancarização dos brasileiros, que por um lado foi muito importante, você aumentou com o Pix, depois você teve uma competição que se alargou com a entrada de fintechs e novas instituições financeiras. Hoje o crédito é disponível em diversas plataformas, ao clique de um celular. Por outro lado, é o que você disse, o brasileiro está empregado, ele tem renda também de uma série de programas sociais e os juros, claro, muito altos. Mas o que explica, quais são os fatores preponderantes nesse aperto mesmo, essa sensação, que não é só uma sensação, ela é real, de aperto no bolso do brasileiro? De fato, Amanda, acho que de um lado a gente tem a inflação mesmo de itens essenciais, então esses itens essenciais que a gente coloca aqui, né, alimentação no domicílio, toda a parte de habitação, saúde, educação, enfim, são itens que, né, nesse horizonte de tempo aqui, ajudam também a, né, comer uma parte maior dessa renda das famílias. É fato que mais na margem, especialmente desde o ano passado para cá, a gente até viu uma moderação dessa alta, mas olhando ao longo desse horizonte, é isso, né? Inflação desses itens essenciais. E o outro ponto é o custo do crédito,
né? E esse custo do crédito, ele tem como base uma taxa Selic bastante alta. Tem vários motivos para isso, né? Não é que o Banco Central está fazendo isso aleatoriamente, tem vários motivos estruturais, inclusive de política econômica, que explicam esses juros altos. E o que a gente observa também é esse ponto que você mencionou, Amanda. Além dessas questões mais estruturais, né, de juro alto, ligado principalmente à política fiscal aqui no Brasil, o ponto é que a gente tem sim, né, ao longo agora do período mais recente, né, uma entrada muito expressiva de brasileiros no sistema bancário e que, né, passam a adquirir crédito. E muitas vezes as pessoas entram no sistema sem realmente uma educação financeira, sem entender, né, a dinâmica desse crédito, o pagamento desse crédito, e né, se endividam sem aí fundamentos para arcar com esse pagamento, né, ao longo do tempo. Então, esse também é um ponto que a gente está olhando com cautela. Ainda a gente está tentando medir exatamente isso, mas para a gente também é um ponto, não só tem questões aqui super importantes estruturais por trás, mas é um ponto de atenção nesse endividamento e na dificuldade de arcar com o pagamento desse crédito. E normalmente as pessoas que tomam crédito por esse meio, esses novos entrantes, né, do mercado, normalmente eles se endividam nas linhas mais caras, né, Alessandra? Dá para fazer, tem esse acompanhamento da parcela do endividamento nessas linhas mais caras? Sim, o que a gente observa, Amanda, é sim essa entrada, mas o problema às vezes nem é só a entrada, é a dinâmica. Porque a partir do momento que a pessoa, né, não consegue, a família não consegue arcar com o pagamento daquele crédito, ela se endivida novamente para tentar fazer frente às suas contas. E aí, o que a gente observa é que as famílias passam a acessar as linhas emergenciais. Então, é cartão de crédito rotativo, cheque especial, enfim, linhas que têm aí juros extremamente elevados. E aí acaba entrando naquele ciclo, né, super vicioso, juros altíssimos, a pessoa não consegue arcar com aquele compromisso financeiro, aí fica inadimplente. Então, esse é o problema dessa história, né? Às vezes, falta de entendimento e esse planejamento financeiro leva a esse ciclo vicioso de superendividamento e com juros em linhas emergenciais extremamente elevados. Agora, Alessandra, na segunda parte dessa entrevista, o que já se sabe até agora desse programa Desenrola 2 do governo federal resolve o problema? Por que o Desenrola 1 não resolveu? Pois é, Amanda, eu vejo, na verdade, o pacote mais como uma medida emergencial lançada pelo governo, dada a situação aí das famílias, o alto nível de inadimplência, mas é extremamente localizado, né? Enfim, algum alívio de curtíssimo prazo, mas não resolve as questões fundamentais. Então, na base disso tudo, a gente tem juros altos. E por que tem juro alto? Um dos motivos é porque a gente tem uma política fiscal extremamente ativa, de aumento de gastos, que estimula a demanda, acaba pressionando preços, e aí o Banco Central tem que reagir com juro alto. Outro ponto, né, muitas linhas de crédito subsidiadas, que também fazem com que a política monetária, né, tem uma perda de potência, então o juro tem que ser muito mais alto do que deveria. Então, tem questões estruturais por trás que a gente não está resolvendo aqui. Eu acho que esse é o principal ponto. E o outro, esse elemento da entrada, né, de pessoas no sistema bancário sem o devido suporte, sem a devida educação financeira, sem o devido esclarecimento, muitas vezes pelas próprias instituições financeiras em relação ao crédito, ao custo desse crédito. Então, assim, acho que temos questões estruturais que não vão mudar com o programa. Então, pode gerar algum alívio de curtíssimo prazo, desde que os bancos façam a adesão para renegociar esses volumes. Eu acho que também foi uma limitação do Desenrola 1, né, a própria adesão aí dos bancos diante do contexto. Então, tem que ter adesão para ter algum alívio de curto prazo. Mas as questões estruturais continuam lá. E, contrariamente ao que diz o ministro Durigan, qual que é o risco dessa história? É o programa voltar a se repetir.
Então, acho que, como teve o Desenrola 1, né, Desenrola 2, pode ter sim o Desenrola 3. E isso que eu acho que essa é uma lição quando ele fala desse moral hazard, desse risco moral, da mesma forma que aconteceu com os refis, acontecer agora do refinanciamento de dívida para a pessoa física, que tipo de lição isso deixa para o brasileiro? Pois é, Amanda, eu acho que primeiro de tudo, assim, ser muito seletivo, muito cuidadoso nessa aquisição do crédito, né? Porque muitas vezes ele é ofertado, mas, né, a família não tem a devida condição de arcar com o pagamento desse crédito ao longo do tempo, fica numa situação aí financeira de inadimplência, e por estar inadimplente, aí não consegue, né, acesso a uma outra linha de crédito, inclusive, né, com melhores condições. Então, nesse contexto, eu acho o que fica é essa aquisição bastante cuidadosa. Fica também uma necessidade, sim, de desenho de regras para que, principalmente as instituições financeiras que fazem a interlocução com esse tomador final, possibilitem informações para essa tomada consciente de decisão. Então, acho que tem isso também. E o que fica aí mais, né, para a sociedade brasileira em termos de reflexão, em termos de agenda econômica, é que a gente tem que resolver a questão do juro estruturalmente alto, passando por uma revisão dos gastos públicos, não tem outra trajetória. Já fica pro. Ninguém quer falar disso na campanha, né? Ninguém nem tangencia, toca nesse assunto. Mesmo os candidatos da direita, talvez alguns menores tenham mais facilidade. Mas, por exemplo, mesmo a candidatura do Flávio Bolsonaro não quer falar porque sabe que é um tema, um tópico indigesto. Vamos ver que horas ele chega, em que momento da campanha isso chega ao público. Alessandra, quero te agradecer muitíssimo, como sempre, super esclarecedora, didática, a sua entrevista de grande valia. Obrigada, viu? Obrigada, Amanda. Um prazer, bom dia a todos.